falar com você da situação lamentável que envolveu a Carol Heller, que era assessora parlamentar do deputado estadual em São Paulo, que lamentavelmente tirou a própria vida, perdendo, como ela mesma chama ali, a batalha para algo que aparentemente estava na cabeça dela e que deve ter se agravado muito mais após a tal cura gay. A gente está vendo nesse momento a discussão sobre o direito adquirido pelas pessoas que querem promover a união estável nos seus relacionamentos, que é reconhecida legalmente desde 2011 pelo STF, e parlamentares bolsonaristas que não estão nem aí com a imagem da figura humana ou não, começaram a publicar nas redes sociais o lamento porque a Carol Heller tirou a própria vida. O Nicolas Ferreira, que expôs inclusive um adolescente trans no banheiro da escola da irmã dele em Minas Gerais, também disse que era lamentável a informação. Eu vou trazer um pouco do contexto aqui da Carol Heller para vocês. Vou trazer também como é que estava sendo essa luta dela dentro dessa lavagem cerebral que parte do cristianismo fundamentalista bolsonarista tem feito no Brasil. E a gente precisa lembrar que apesar de existir liberdade religiosa, a gente precisa criminalizar essa tal cura gay. Porque a Carol Heller é uma vítima de tantas que, se vocês fizerem uma busca rápida na internet, vocês vão encontrar. Inclusive, tem alguns casos que já estão sendo pré-anunciados na internet. Porque várias igrejas estão pegando imagens, por exemplo, de ex-mulheres trans ou ex-homens trans e mostrando que é possível promover a cura gay e querendo obrigar, inclusive, ex-homens trans e ex-mulheres trans a casarem nos padrões que a sociedade brasileira reconhece como sendo família, porque a Bíblia criou macho e fêmea, homem e mulher, e que essas aberrações de homem com homem e mulher com mulher não existem. Os dilemas que a própria Carol passava, provavelmente, levou ela a fazer o que fez. Muita gente questionou por que ela não procurou ajuda, por que não se teve diálogo. O universo bolsonarista não permite diálogo. Se você for gay, você tem que ser homofóbico. Se você for preto, você tem que ser racista. Se você for mulher, você tem que ser antifeminista. Se você é nordestino, você tem que ser xenofóbico. Eles não estão preocupados se a pessoa vai tirar a própria vida, se não vai tirar a própria vida. O bolsonarismo é uma ameaça às pessoas. Quando eu trouxe aqui há um tempo atrás o entendimento sobre o tal paradoxo da tolerância, que muita gente ficava falando ali do Karl Popper, eu expliquei do porquê que a gente não pode ser tolerante com os intolerantes. No caso da Carol Heller, por exemplo, material publicado aqui no portal Metrópolis, quem era Carol Heller, influência bolsonarista que morreu em São Paulo? Influência Carol Heller atuava como assessora do deputado estadual Paulo Mansur, pelo PL de São Paulo, e havia anunciado processo de renúncia à própria sexualidade. Sim, eu renunciei à prática homossexual, eu renunciei vícios e renunciei os desejos da minha carne para viver em Cristo. Que Deus abençoe vocês, anunciou Carol Heller nas redes sociais há mais ou menos um mês atrás. Eu sou cristão protestante, muita gente inclusive fica chocada ao saber disso. Primeiro porque eu sou normal, eu não sou fundamentalista. E segundo porque parece que a Bíblia que eu leio é completamente diferente da Bíblia que esses calhordas canárias que se dizem bolsonaristas e cristãos tentam professar de acordo com os escritos sagrados da Bíblia Sagrada. Eu, inclusive, tenho pensado várias vezes ultimamente se realmente eu tenho de continuar fazendo parte de uma crença, apesar de eu conhecer a palavra, apesar de eu saber que a palavra não diz o que esses bolsonaristas estão dizendo, mas se eu devo continuar fazendo parte de uma crença que tem ajudado, por exemplo, com o discurso odioso, a tirar a vida de pessoas como a da própria Carol. A Carol, diferente do que muita gente está se tentando associar por aí, ela é vítima do próprio bolsonarismo. As igrejas deveriam ser local de acolhimento. Uma das pessoas que eu tenho contato, as minhas consultorias, inclusive aqui na internet, que eu presto algumas consultorias para canais do YouTube, para perfis no Facebook, é uma pessoa que é religiosa e que é pastora. E a gente tem conversado muito sobre isso. Ela, inclusive, recentemente conversou comigo que estava preocupada com essa situação de cura gay, que isso e que aquilo, porque ela estava ouvindo já também essa preocupação dentro de grupos de jovens que estavam pensando, inclusive, em abandonar a igreja, que estavam pensando em tirar a própria vida, porque na cabeça dessas pessoas, quando elas estão dentro da igreja, aquilo que passa na cabeça dela é fácil de controlar, que ela é o diabo. É só ela querer que ela consegue mudar. E aí, lamentavelmente, a Carol cansou de lutar, inclusive, contra isso e publicou nas redes sociais dela o seguinte: perdi a guerra. Corpo de Bombeiros, Rua Afonso Bandeira de Melo, 281 São Paulo. Suicídio. Me perdoe por causar toda essa dor aos que me amam. Se cuidem por aqui. Que sua história seja decente. Ela disse que perdeu a batalha, mas que ela tentou, e fala que apesar de saber que o suicídio é uma coisa que não é perdoado na Bíblia, que ela esperava que ela tivesse o perdão.